Cafezinho com Gibá, cafezinho com Gibá. Fala, rapaziada, podcast do Giba tá na área, seja bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, cara, se inscreve lá no nosso canal, vai lá no ativa o sininho, vai lá no Instagram, segue a gente, podcast do Giba. Hoje o nosso bate-papo é um convidado das antigas de Tabatã, já jogou muito futebol, volante marcador, filho, volante raçudo, estilo Dunga, vamos dizer assim. Hoje evangelista, pai de família, servo do Deus vivo, está conosco aqui hoje Oswaldo. Cheguei, Oswaldo. Velho Val, para quem conhece. E aí, Giba? Sinta-se à vontade, sinta em casa, okay. Pode ir. E Oswaldo, como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. É um prazer ter você aqui, prazer cara. É nosso, né? Esse cara São pode... da antiga. Esse cara pode me trazer ele aqui, o cara muita correria, né, Oswaldo? Trabalho de igreja. Algumas atividades, né? Na igreja, no trabalho, a escala de trabalho, às vezes não coincidiu, né? Mas tá aqui é uma honra pra mim, né? Amém. Eu tava falando com o Oswaldo, estão ficando careca, cara. A idade tá chegando, já passamos dos 35, a idade vai só chegando. Oswaldo, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria que você falasse pra galera que tá nos assistindo aí, que conhece, que é das antigas aqui. Quem é Oswaldo, cara? Da onde que o Oswaldo veio? Quem é o pai? Quem é o irmão? Conta um pouco da sua história pra gente. Giba e os colegas que nos ouvem, eu sou nativo daqui, né? A gente tem até um ditado aqui que você conhece bem, que mineiro de Nanuque, capixaba de Pedro Canário é tudo baiano. Porque antigamente aqui não tinha um hospital. Nasceu aonde? Eu nasci em Pedro Canário. Menino Jesus. No Menino Jesus, porque não tinha hospital. O pessoal que estava mais próximo nos distritos ia para Nanuque, outros estavam aqui, ia para Pedro Canário, outros ia para Teixeira nascer. Sim. Né? Meu pai já morava aqui antes de eu nascer. A Celino Vieira Lopes, Celino da Luz, muito conhecido. Minha mãe, a irmã Geisa, né? Conhecida do Circo de Oração, uma guerreira de Deus, graças a Deus, das pioneiras. E eu sou uma pessoa simples daqui, né? Me chamam de nativo, alguns olham. Quando eu estou trabalhando, alguém me chama de Val, eu falo isso, não chamou de Val, me conhece antes dos 15 anos, né? Quem me conhece depois dos 15 me chama de Oswaldo, se conhece depois dos 25 me chama de Lopes. Mas a rapaziada que me conhece das antigas sempre me chama de Val e a gente fica feliz, né? Sempre de ver. É isso aí, Val, eu tô deixando bem claro aqui para todo mundo que tá vindo aqui, Val. Todo mundo que tá vindo aqui, que mora em Tabatã, que é das antigas, aqui mais ou menos na cidade, nasceu em Pedro Canário. Aqui não tinha hospital, ou era Menino Jesus ou era o Fu Rural. É Cu Rural, é Fu Rural. Fu Rural. Você nasceu nele ou no Menino Jesus? Fu Rural. Era no... eu também nasci no Fu Rural. É costume falar que é Menino Jesus, mas é tudo Pedro Canário. Aqui não tinha... O Fu Rural até ali no centro ali de Pedro Canário. Aqui não tinha hospital, todo mundo ia para Pedro Canário. Na frente do Banco Baneste, lá no centro de Pedro Canário. Sim. Eu tenho uma prima que mora ali perto. Oswaldo, vamos falar um pouco a respeito dos colegas. A sua infância, Oswaldo, como é que foi ali? Sempre morou naquela rua ali, naquela Avenida Amazonas. Sempre foi residente ali. A rapaziada da rua de baixo, né? Fala aí, tem essa galera pra nós aí. Tinha ali o Peu, o Renato, o Tirrinha. Tinha ali uma rapaziada boa. E meu irmão Jerry, tinha o Wesley, né? Tem uma turma grande ali, os que moravam mais em cima, né? Sei. E batia uma bola lá, a galera toda. É uma turma bacana. Turma tudo das antigas, das antigas. Aí depois no colégio foi crescendo a turma, né? Aí foi a gente, Chocolate. Deu leque. O Márcio, o Russo. Russo. Convidei o Russo pra vir cá, só que também tá meio embaçado. Gente boa. Das antigas cria, nossa. É daqueles babas lá que a gente pegava fogo, né, Oswaldo? Aqui joga muito, rapaz. Quem não viu, quem vê o Oswaldo aqui hoje, vê o cara pregando e tudo, fala, rapaz, esse rapaz quando mordia a língua, eu nem quando ousava de jogar. Eu nem quando ousava de jogar, já era, sai de baixo, o cara saía derrubando tudo, volante, velho, marcador. Isso amarrava o cabelo aqui, velho. Tinha o cabelo grande, né? Fiquei 3 anos sem cortar o cabelo. Amarrava aqui, já era, pai, sai de baixo. Agora não tem nem cabelo mais pra amarrar. E o futebol, sabe? Abandonou o mesmo, futebol, gosto. Eu gosto do futebol, sempre gostei, mas chegou ali com uns 23 anos, porque... Eu sempre fui da Igreja Assembleia de Deus, meus pais sempre foram. Chegou na idade dos 12, 13 anos, eu me afastei da igreja. E aí depois dos 20 eu retornei. E aquele jeito nosso de jogar, muito sanguíneo, né? Muito. E às vezes, assim, eu via que não dava um testemunho bom. Eu tive uma preferência de me privar de jogar futebol por causa do testemunho. Mas tinha uma rapaziada boa, me chamaram depois para participar do Clube dos 30, do ABC Amigos do Beto Cabelo. Mas aí já não estava mais no ritmo, né? Aí deixei de lado, mas assim, as referências são muito boas. Mas não teria nenhum problema, não tem problema o servo de Deus jogar bola, Oswaldo? Você vê algum problema? Não tem mais problema. caso do temperamento, Isso, no caso. é o temperamento.
Se a pessoa vê, eu tenho um texto bíblico que diz assim, ó, se comer carne escandalizar meu irmão, eu deixo de comer carne. O problema é, às vezes, as atitudes jogando futebol, né? Se você tem um grupo ali, aí tem uns palavrões, tem um pessoal ali que não se respeita, tem agressividade, mas se você tem um contexto ali de amizade e praticar atividade física, é salutar, é boa para todo mundo. Sim, né? sim. Eu cheguei a ver você acompanhando alguns babas lá de Beto Cabelo, lá no canto lá do clube lá. Você ia lá de vez em quando dar uma olhada e falava, Val, tá querendo bater um racha em mais nós aí. Mas realmente essa questão... Ô Val, nós temos alguns parceiros aqui, a gente tá com a HR Clothes, que tá patrocinando a gente, quando chegar nos 1.000 inscritos, ela vai sortear um look masculino ou feminino, vai depender de quem ganhar. E também a Gym Power, do nosso amigo Reginaldo. Alô, Reginaldo, aquele abraço, também está sorteando um mês de academia. Estamos também aí com a parceria da Telecom, a melhor internet da cidade, vai ganhar o mundo, tô falando, vai dominar o mundo. E Telecom, também estamos também com a Pet Patas, nosso amigo Gabriel, médico dos cachorros, você conhece o Gabriel também, filho de Rosivan. Das antigas. Das antigas também, essa galera, Henry também é das antigas, essa galera, graças a Deus, todo mundo conseguiu procurar um caminho aí. Também está com a gente também, Oswaldo, a Urban, do nosso amigo Evandro, jogou muito futebol também, é um aplicativo que tem, se abaixa no celular, precisou, Urban 66, do nosso amigo Evandro. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, Oswaldo? Deixa eu te perguntar, você tem alguém que você... Vamos dizer assim, que te influenciava, que você olhava e falava assim, rapaz, eu preciso ser que nem essa pessoa, cara, que te inspirava, que te trazia inspiração desde a infância? Olha, eu como por ser assembleiano, eu sempre tive umas referências na igreja, né? Sim. O meu pai mesmo, Celino eletricista, ele foi uma das minhas referências, o costume assembleiano dele, o irmão Dionísio, né? Dionísio Bento é uma das referências que a gente benção tem. Pura. Então, algumas juventudes, eles sofrem de referência, mas graças a Deus a gente aqui teve umas boas referências. Algumas pessoas na igreja, outras pessoas fora da igreja também, mas que eram pessoas boas, assim, para a gente olhar e se espelhar como pai de família, como profissional, como cidadão. Então... Eu mais o Oswaldo, eu não sei se você vai lembrar agora, nós somos campeão do Interclasse, era um time de quadra, falar a escalação, que era gordinho no gol, eu e o Oswaldo atrás e tinha Chocolate e Luizão, você lembra? Isso, ganhamos campeão do Interclasse. Lá ali naquela quadra de João Carlete, que time era Oswaldo? Oswaldo mordendo todo mundo, saía para jogar, eu segurava mais atrás, porque o Oswaldo tinha mais habilidade, saía pro contato, saía Chocolate e era para decidir. E Luizão, quando sobrava, fazia um gol, saía comemorando assim, vai ser no aviãozinho, Luiz Fernando. Policial também, né? Ele é penal, né? Policial penal. Você tem algum contato com ele, com o Luiz Fernando? Eu tenho com a família dele, né? No Espírito Santo, quando passo ali de São Mateus para Guriri, o pai dele mora ali entre... Sim, eu sei onde aí eu converso com eles. Sim, esse dia eu converso com ele pelo Instagram. Às vezes quando a gente troca, ele tá em Vitória. Ele está em Vitória. Agora eu estou conversando mais com o irmão dele, o mais novo, né? O Farias. Farias. Como é o nome dele? É Luiz Fernando, o Vitor e o outro... Esqueci o nome dele agora. É Luizão, que a gente chama de Luizão, né? O Vitor e o Paulo... É Paulo Vitor. Acho que é Paulo Vitor. Paulo Vitor. É isso aí mesmo. Paulo Vitor. É o do meio. Que é o Farias. Ele é o do meio. É policial também. Policial também. É isso aí. Essa galera, graças a Deus, deu todo mundo certo aí. Oswaldo, falando do tempo de escola aí, cara, pelo menos eu tenho, quando você falar aí, eu vou falar o meu também. Você tem algum professor, cara, que ficou marcado, daqueles professores das antigas que chegava junto, pro nosso bem, né? Vou te citar um exemplo, o meu tem Iromar marcada, Iromar, Marluce. Você tem algum professor assim que te... A Marluce marcou, né? Que ela tinha um jeito diferente, assim, de falar, né? Ela jogava fim. Tinha uma coisa que ela falou que eu não esqueço até hoje. Ela falava, olha, eu vou falar para você o que eu digo pro meu filho. Vocês é tão inteligente que vocês se tornam burro, né? Que assim, ela falava que o nosso potencial, a gente não sabia usar o potencial que a gente tinha. E ela estava certa. Ela falava isso, né? Ela falava, rapaz, vocês têm tanto potencial, mas vocês não sabem usar o potencial. Então, usa um termo até juncoso, mas de tão inteligente, vocês acabam sendo burro. Né? Tinha o Ulisses também. Ulisses, tinha o Egmar, né? Egmar, essa galera, tinha o Gilmário, tinha o Antônio. Antônio, professor. Esses caras no Ana Oliveira era resenha demais. Aí tinha, lá no Oliveira tinha um espaço, a gente brincava, não tinha dinheiro para comprar bola, fazia aquelas bolinhas de papel. Tinha o velho também, irmão do... Velho, quando entrava na sala, as meninas não gostavam. O velho, irmão do Sul, entrava na sala, só falava de futebol. Ele era... E aí nós ia todo mundo pro fundo, e as meninas ficavam só, aí só indo pra falar de futebol, não dá aula não. Alô, velho, aquele abraço. Ele era marcante. Aí Neumar me marcou muito, porque Neumar tinha um jeito muito, vamos dizer assim, ela jogava duro em Neumar, jogava duro mesmo. O Ulisses também jogava, mas o Ulisses também era gente boa. Não que Neumar era ruim, mas Neumar era muito ela tinha uma linha mesmo, assim, mais... bem severa.
dificilmente ela relaxava ali, ela Não. sempre estava naquela pegada alta ali de dar aula, de aprender, de produzir. Teve o Manel também, né? De Manel? Manel, Dava uns né? tapão na mesa de vez em quando. Essas horas vem mandando a tapa de mesa, viu, cara? Esses caras, né? Era desse jeito. Deus é bom demais, cara. E aquele tempo de escola era bom demais. Eu lembro que tinha a Bia ali. A Bia a gente brincava de boca a bocaça. A Bia era minha parrudinha, entrava no meio da galera e sentava aí. O tempo da Ana Oliveira foi muito marcado, né, Oswaldo? Foi bacana. Tempo que não volta mais, Volta. cara. Infância marcante. Rapaziada, você que ainda não conhece o canal Podcast do Giba, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente no Instagram. Nós temos alguns patrocinadores, pessoas que estão aí do nosso lado aí nos acompanhando. Vou estar aqui falando algum nome deles aqui. Nosso patrocinador Jojo Lavacar. Seu carro sujou, cara. Esse tempo aí de chuva, poeira, leva no Jojo. O melhor lavacar daqui de Tabatã. Jojo. Você conheceu o Jonathan? Gordinho, é ele, que operador de máquina. Chegou, morava na vila, filho de velha gaúcha. Conheço. Jojo Lavacar. Só procurar o Jojo. Também está conosco aqui a esse do nosso amigo Aledson. Alô, Aledson, aquele abraço. Quer fazer um curso? Procura Aledson. Valeu, galera. E também está com a gente aqui também a Top Art Puffs. A Top Art que nos deu essa cadeira aqui, nos patrocinou. Nosso amigo Márcio. A cadeira muito boa, bem firme mesmo. Alô, Márcio, aquele abraço. Valeu? Vamos continuar aqui, Oswaldo, com o nosso bate-papo. Oswaldo, eu perguntei se podia, ele falou que podia, então vamos trazer aqui algumas conversas do passado aí. Oswaldo era roqueiro, né, Oswaldo? Isso. Tinha uma galera, roda até uma foto em vez em quando, você tá naquela foto, é Thiago, você, Isso. Renato. E Oswaldo gostava de vestir de preto, aquele cabelão todo. Quem vê hoje nem. Como é que pode? Deus faz um milagre, né, Deus Oswaldo? faz um milagre, Deus transforma, né? Deus muda a gente. Muda. Você tem algum arrependimento, Oswaldo? Arrependimento não. Acho que na adolescência tem aquela viés de grupo, né? De você pertencer a algum grupo. E o grupo, na época, o pessoal que eu me aproximei, era o pessoal do futebol, no nosso pessoal, de escola no futebol. Que era quase Jogava a mesma bola cedo à tarde à noite. Se não estivesse trabalhando pro pai, a gente estava verdade. jogando futebol. Ou então tinha uma turma mais à tardezinha à noite ali que tocava violão. E começou, às vezes, a ver algumas bandas e começou a vestir camisa de banda, né? Na época do Iron Maiden. E as bandas nacionais, e a gente acostumou essa viés de grupo, você acaba se aproximando e seguindo, né? Se enquadrando Da junto Roção ali. também, essa galera Isso. toda. Thiago, Tirrinha. Tirrinha, Wesley. Não Wesley, não, o Renato, né? Renato. É pastor ele, Ele é pastor lá em Curitiba, né? Curitiba, né? É. Ele, que é filho de Europa. Alô, Filho de Europa. Europa. Aquele abraço, Europa. Europa das antigas aí, gente boa demais. Isso. Europa, como viver na rua, é cada tapão que tem que ficar esperto. Ele fala alto, Ele né? fala. Europa, gente boa Gente demais, boa. cara. Gente boa demais. Oswaldo, já que a gente entrou nessa ideia aí, e no meio disso tudo que aconteceu, a gente sabia que Oswaldo era na família evangélica. A galera nossa, quase ninguém era evangélico praticamente. Oswaldo tinha se desviado. E a galera do futebol mais ou menos perdida, essa outra galera perdida, que eu falo assim, não tinha tido esse encontro com Cristo. E você voltou aos pés do Senhor novamente. Como foi sua reconciliação com Cristo? Reconciliou? Qual foi esse momento? Com a rapaziada assim, a gente começou a beber muito, né? Bebida alcoólica. E assim, como eu não tinha um hábito de beber, então um pouco de bebida já me deixava muito ruim. E eu fiquei muito bêbado uma certa feita e cheguei em casa bêbado, né? E aí eu falei com a minha mãe falou assim, rapaz, você tem que deixar essa bebida. Eu falei, rapaz, tá feio mesmo, tá vergonhoso. E ela falou assim, ó, pede para Jesus que você vai libertar disso aí. E assim, aí eu falei, não vou beber mais em nome de Jesus. E depois disso nunca mais bebi. Com 4 meses que eu parei de beber, eu ia para as festas, aí comecei a olhar, observar nas festas, os colegas que eu tava na festa. E os colegas que eu levava para casa, que me levava para casa, estava muito ruim, né? Eu falei, rapaz, se esse camarada me levava para casa e ele está muito ruim, imagina eu como eu estou. E aí eu comecei a observar e falei, rapaz, eu estou no melhor caminho, o melhor caminho é Cristo, né? Estou aqui sobra observando as coisas e se eu já conheço esse caminho, eu não posso perder a oportunidade, né? Porque tem um texto bíblico em Isaías 55:6 que diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então tem uma oportunidade ali que se a gente perder, o tempo passa e a gente joga fora. E a gente acaba gastando a nossa vida, nosso potencial em várias coisas Verdade. Né, que não é bom. E aí eu fiquei na bebida, aí saí da bebida, 4 meses observando a rapaziada que eu andava, muito bêbado, e me levava para casa. Imagina você. Imagina eu, se ele estava ruim e me levava para casa, eu estava pior. Certeza. E aí vai para a igreja, minha mãe né? Eu falo com minha mãe,
Falei assim, mãe, se eu não for crente, tendo a senhora como mãe, para mim é uma grande responsabilidade, né? É muito pesado para mim, porque eu tenho uma missionária dentro de casa, todo dia falando de Jesus, Jesus te ama, Deus tem um projeto na sua vida, Deus vai mudar a sua história, você é o filho da promessa, você e seus irmãos foi gerado para vencer, para ser, né, ser cristão. E aquilo todo dia, eu falei, rapaz, se eu não for crente, com toda essa informação e conhecendo a palavra que foi passada para nós todos os dias, vai ser para mim, o jugo vai ser mais pesado, né? Em Tiago 3 diz, muito de vós não queira ser mestre, porque vai receber mais duro juízo. Então, quanto mais você tem informação de Cristo e rejeita, mais pesado fica pra gente. Sim, sim, linda história. Eu lembro da mensagem do Oswaldo, ele pode ser que eu não lembre agora. O Oswaldo é muito inteligente, cara. O Oswaldo, eu contava, Oswaldo é o seguinte, tinha trabalho na escola, Oswaldo era um camarada que não fazia nada. Vou falar, ele sabe disso aí. Só que era um cara, bicho, ia ter um trabalho. Oswaldo nem sabia que ia ter um trabalho, o cara estava perdido no mundo da lua. Chegava no dia, o Oswaldo ia fazer esse trabalho. Oswaldo, rapaz, nós temos um grupo aqui, nós fizemos um trabalho, só que não tem ninguém para explicar. Eu, Chocolate com vergonha, Cleo com vergonha, Oswaldo, deixa comigo. E isso era para explicar o trabalho no quarto horário. Tinha um quarto, tinha um quinto, não era isso? E aí o Oswaldo pegava aquele trabalho nós do recreio e pegava aquilo e ia lendo, cara. E nós no recreio, nós tínhamos feito aqui tudo, e o Oswaldo tranquilão, não sei se você vai lembrar disso. E o Oswaldo só lendo. Os meninos podem deixar comigo, rapaz. Nós que voltava, mas os meninos encostavam no quadro e o Oswaldo ia, cara. Rapaz, parecia que o Oswaldo tinha estudado o mês todo. O cara cheio de lábia, e movimentava as mãos, o professor abria a boca, rapaz. Esses meninos estão de parabéns, o cara estudou demais, mas o Oswaldo tinha a receita, era muito diferente, isso era diferente demais. Não sei se você vai lembrar desses casos, eu tô falando que caso que fica marcado. Tem um fato que me marcou, foi a professora, a Marluz, pediu para ler um livro. Eu não sei se foi Iracema, qual livro foi agora. E aí tinha que ler o livro e fazer um resumo. E eu não li o livro, né? E aí o Chocolate leu, né? Chocolate leu e falou, eu li o livro, só que eu não fiz o resumo, eu não fiz a redação. Aí ele chegou na sala assim, eu falei, então conta pra mim, o que você leu do livro? É terrível, aí ele foi me contando. Ele foi me contando, eu li o livro, começa assim, tal, assim. Aí ele terminou de contar, eu falei, escreve aí. Aí ele foi escrevendo, ele foi fazendo o resumo, eu fui ditando o resumo pra ele. Ele me contou o livro e eu ditei o resumo para ele. Depois, sem ter lido o livro. Isso, sem ter lido o livro. Depois nós dois apresentamos. Aí eu fui, peguei, mudei algumas coisas e apresentei. Aí a professora falou, rapaz, só 2 alunos aqui leram o livro. O André Luiz e o Oswaldo, que o André Luiz é Chocolate. O André Luiz e o Oswaldo. Vocês têm que espelhar nesse rapaz. Rapaz, isso me marcou muito. Porque foi uma situação... E assim, a gente não planeja essas coisas, né? Não. A gente não tinha muito hábito de estudar muito. A gente deixava empurrando com a barriga, mas chegou na hora, assim, ele me contou, rapaz, eu li o livro, rapaz, não fiz resumo nenhum, e eu pedi ele para me contar, ele ditou o livro, eu falei, faz aí que eu vou... Isso é história verídica, o Oswaldo era terrível, rapaz, ele pegava, você fala assim, não, esse camarada estudou um mês, pô, ele pegava o trabalho, ele tinha um jeitão de conversar, acho que hoje tem os movimentos das mãos, e aí mas os meninos só encostaram no quadro, deixa de se virar pra lá, o cara pegou só aqueles minutos do recreio, aqueles 15 minutos, cara, e o cara, eu falo, rapaz, não que o Oswaldo tá tirando isso, o professor falou, rapaz, os meninos estão de parabéns, estudou o tema certinho. Calou puro, o Oswaldo pegou na hora, cara. E aí, voltando a que eu falei, tem uma frase sua que eu nunca vou esquecer, cara. Às vezes você pode ter esquecido. Não sei se você viu em algum lugar, mas foi o que você falou comigo. Eu me converti. E aí, quando eu cheguei em Tabatã aqui, eu topei com você. Você falou, Gilberto, você parou de beber, parou de tudo. Eu falei, parei, cara. Deus me libertou disso tudo. Ele falou, rapaz, Deus é semelhante a uma carreta. Viu uma carreta? Foi dessa palavra que você falou comigo. Uma carreta descendo a ladeira, era carregada e viu um carrinho de lá pra cá. E quando essa carreta bate nesse carro, acabou, o carro dá perca total, e aí você tem que nascer de novo. É isso que acontece quando a gente topa com... Não sei se você vai lembrar dessa palavra que você me deu. Você nasceu de novo, cara. Você nasceu de novo. Houve a pancada que você teve com Cristo e você deu perca total daquele velho homem. Então você nasceu de novo. E aqui ficou na minha cabeça, rapaz, realmente, quem sabe está entendendo o que eu estou querendo dizer, eu tive um encontro. Fui liberto de tudo. Essa carreta aí bateu comigo e me libertou. Tive perca total daquele velho homem e isso ficou gravado, cara. Eu falei, rapaz, que sabedoria de Oswaldo, cara. Sabedoria demais, cara. Rapaziada, estamos aí à busca dos 1000 inscritos, cara. Você que ainda não conhece o canal ou que está conhecendo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, vai no Instagram, segue a gente lá. Hoje estamos batendo papo aqui com o Oswaldo. Ele que é da missão, evangelista, bênção de Deus. Vem cá, tá nos dando essa moral aí. E vou falar também dos nossos patrocinadores aqui. Está nos patrocinar a Ibetes, do nosso amigo Ciano. Alô, Ciano, aquele abraço. Ciano,
E também está nos patrocinando também a Açaí Plus, do nosso amigo Maico. Nesse calor, tomar aquele velho açaí, Maico, Carol, ali na praça de Açaí Plus. E também está nos patrocinando Zé Maria. Zé Maria ali do Bela Vista, ali das antigas também. Ele nos doou também essa cadeira, deu um patrocínio pra gente. Zé Maria, muito obrigado, sou grato mesmo, tá bom? Vamos continuar nosso bate-papo, já falamos aqui algumas coisas. Oswaldo, eu queria que você me falasse o seguinte. Um livro, queria que você colocasse para mim um livro do Velho e do Novo Testamento que você mais gosta. Vamos falar do Velho, um livro do Velho. Um livro do Velho Testamento, o livro dos Salmos, né? Salmos. É o que eu mais gosto, é o livro dos Salmos. Acho que o livro dos Salmos ele é completo, né? Ele tem profecia, ele tem ensinamento, ele tem louvor, ele tem oração, ele tem conselho. E o do livro Novo? Do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. Ali é a catedral da doutrina cristã. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos. Você vai me falar agora um versículo do Velho que você gosta e um versículo do Novo. Um versículo do Velho, tem um texto que eu gosto muito, né? Que até choca pra gente assim, mas é aquele texto de Gênesis 3:9, quando Deus diz: Adão, onde estás? Né? Sim. E assim, quando a gente vê esse texto, nos provoca uma reflexão, porque Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares e ele sabe de tudo. Sim. E ele pergunta para Adão onde ele está. E a gente tenta fazer várias reflexões em cima desse texto. Aonde foi que Adão se perdeu em si mesmo, que ele não consegue mais se comunicar com Deus? E aí é uma reflexão muito forte, né? Sim. Adão, onde estás? E ele responde: olha, eu estava nu, ouvi soar a tua voz, estava nu e me escondi. Ele cometeu um erro e ele se escondeu de Deus, né? Então Deus vem na viração do dia para se comunicar com ele. Ele estava ali fora, ele se perdeu em si mesmo, que ele distanciou de Deus. E Deus está ali buscando ele de volta. E Deus, com onipotência e onipresença, poderia chegar e encontrar ele ali, jogar na cara, mas Deus faz uma pergunta para ele: onde você está? E às vezes muitos colegas nossos, que a gente se encontra também das antigas, a gente pergunta: rapaz, onde você está? Porque a gente vê pessoas que têm um potencial incrível, né? Sim. Para fazer várias coisas, ter qualquer profissão que a gente vê, mas às vezes se perdeu em si mesmo. Às vezes por grupo, às vezes por vício, às vezes por coisas erradas, às vezes por agressividade. E a gente nesse momento, quando se perde, fica difícil voltar. Se não for Deus para nos resgatar, a gente não consegue. Verdade. E do Novo Testamento? Do Novo Testamento tem um texto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O texto fala bem assim: ó, prove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Então a pregação do evangelho, se a pessoa for analisar na ótica humana, é loucura. Porque falar que Deus se tornou homem para morrer na mão do homem, para salvar o homem, se a pessoa for fazer aquilo ali na ótica humana, é loucura. É loucura. Mas pela fé a gente acredita, a gente crê. Né? Sim. Quando você falou aqui do encontro com Deus, a gente está andando na rua e a gente tropeça no meio-fio e a gente tem uma reação, né? Tropeçou no meio-fio, a gente tem uma reação, algumas pessoas soltam palavrão, outras desabençoadas, alguém não quer falar, outras segura. Imagina, você encontrou com Deus Todo-Poderoso, você não tem nenhuma reação, né? Você tem que ter alguma reação. Tem que ter. Porque o Evangelho, a Bíblia diz que nós somos como uma palmeira, e a palmeira cresce de dentro para fora. Nós não somos como um repolho, que o repolho cresce de fora para dentro e vai fazendo aquela bolha. Se Deus habitou do lado de dentro, ele vai aparecer externado do lado de fora alguma diferença. Né? Tá bem, benção pura. Oswaldo, uma história, cara, da Bíblia. Qualquer história. Eu sou fã de Jefté. Como é que eu falo assim? Gosto muito da história de Jefté, lá em Juízes 11. Jefté oferece algo ao Senhor, né? E Deus dá a vitória para ele. E a Bíblia fala que sai a filha dele. Você já deve ter ouvido. Conheço. Muito forte. Você tem algum assim que você... Tem alguma... A história de José me marca muito, né? José, porque José, ele tem os sonhos, né? Ele tem aquele sonho ali dos fechos dele, os fechos dos irmãos se curvando para os fechos dele. Depois ele tem das estrelas, o sol e a lua se inclinando para ele. E ele conta isso para os seus irmãos. Ele era o preferido do pai dele. O pai dele dá uma capa de várias cores. Mas ele tem os sonhos de Deus, tem a preferência do pai. E aquilo gera um ciúmes no meio dos irmãos. E parece que começa
uma trajetória de ladeira abaixo na vida dele. Ele sai da casa do pai para o campo. Do campo ele desce para Dotã. Dotã ele desce para a cisterna. Da cisterna para a caravana de escravo. Da caravana de escravo para o mercado de escravo, de venda de escravo. Do mercado de escravo ele vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai para a prisão. Mas quando chega na prisão parece que não tem mais jeito. Aí Deus diz, ó, o tempo de descer acabou. Agora é o tempo de subir, é o tempo de cumprir as promessas. Parece que Deus coloca a mão lá embaixo e levanta ele e põe para ser governador. A gente vê assim a ação de Deus com tudo que ele passou, dando tudo errado, descendo sempre, fazendo tudo certo e dando tudo errado. Ele continuou crendo, sendo fiel a Deus. Aí o texto sempre vai dizer assim, e Deus era com ele. E Deus Amém. era com ele. Amém. Ô, Oswaldo, assim, eu queria que você me falasse também a respeito de um personagem bíblico, cara. Um personagem bíblico. Qualquer um, sem ser Cristo. Porque Jesus é nossa referência, nosso é, modelo. Do Antigo Testamento, eu gosto muito do Eliseu, né? Eliseu. Eu gosto do Eliseu. Ele tinha... Elias era careca aqui na região. Também era calvo. E ele não gostava que chamava ele de calvo, não. Jesus né? pegou uns dois, Jesus pegou 42 pessoas. O Eliseu, que ele tinha essa facilidade de conversar, né? Sim. Ele vivia esses milagres, mas ele tinha essa facilidade de entrar na casa das pessoas. Ele era mais sociável do que o Elias. Sim. Só que ele morre doente, né? E Elias foi arrebatado. Sim. Do Antigo Testamento eu gosto muito do Eliseu. Do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo tem uma história de vida assim. A pessoa, você foi enviado, o Espírito Santo diz, ó, separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado, e ele vai pregar a palavra de Deus, ele está pregando, gera ciúmes ali, liberta uma pessoa que está ali possessa por espírito maligno. Ele vai para a prisão, e na prisão alguém ia murmurar com Deus, Deus, eu estou fazendo tua obra, estou pregando, estou informando essas pessoas o caminho da salvação, eles me prenderam, eu estou preso aqui, mas ele vai para a prisão, ele vai orar e cantar, a oportunidade de pregar a palavra de Deus, ele prega e salva o carcereiro. Então assim você vê, tudo que dá errado na vida dele, fala, não, Deus tem um propósito aqui. Né? Tanto que ele escreve a carta de Paulo aos Romanos, 8:28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Ele vê em toda ação ruim, em toda circunstância ruim, ele vê uma oportunidade de falar de Jesus e de dar um testemunho de Cristo. E a convenção dele foi muito linda, né, cara? A caminho de Damasco, né? Esse encontro que ele teve com Cristo foi muito bonito, cara. Tudo que aconteceu no percurso todo foi muito coisa de Deus, né? Mesmo. E uma coisa que você falou aqui no começo, não foi ainda agora, a gente crê em Deus, tem fé em Deus, mas eu sempre falo isso, até meio com minha esposa, é meio que loucura, velho. É meio que loucura. Muita gente vê alguém pestanejar, falar alguma coisa, mas é meio que loucura você acreditar, você não ser, que você não vê, você sente ele, mas não consegue. É complicado. É só a fé, é só Deus para fazer isso. É fé. A Bíblia diz assim, nem por força, nem por violência, pelo Espírito. Então, assim, aí ninguém consegue convencer as pessoas. Se não for, você prega a palavra, anuncia a palavra, se o Espírito Santo não tocar na pessoa e despertar ele para a fé, ele não vai. Porque é loucura, é como o vento, você não vê o vento, você sente ele. Sim. Uma hora ele está calmo, outra hora ele está mais forte, mas ele está ali presente em todo momento. Então é a gente que distancia de Deus, né? Sim, sim. As pessoas distanciam de Deus, Deus está sempre ofertando favor, bondade, graça, e a gente está sempre questionando alguma coisa. É igualmente viver com Deus, a gente precisa alcançar uma maturidade. Sim. Porque se você pegar um filho e falar bem assim, olha, um filho, um exemplo aqui bem simples, você quer o seu pai aqui dia 25 de dezembro, Natal, que é uma data que a família se reúne, você quer o seu pai aqui presente e sem presente nenhum nas mãos, ou você prefere o seu pai ausente e uma árvore aí cheia de presente? E para ele escolher ali a presença do pai, na forma de um cristão, ele precisa alcançar maturidade. Sim. Porque as pessoas aprenderam a valorizar só as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. Sim. Eles aprenderam a valorizar. E tipo assim, você vê às vezes uma pessoa que é fiel a Deus morando de aluguel. Aí uma pessoa que não é fiel tem uma casa boa. E aí às vezes a pessoa começa a questionar isso, mas Deus não... A Bíblia diz que Deus manda a chuva para o justo e para o injusto. Deus abençoa o ímpio e o justo. Deus está ofertando aí, algumas pessoas aproveitam a oportunidade, algumas pessoas... Não. E a lei da semeadura é um princípio que Deus não quebra, né? Certo. Quem plantou vai colher. A pessoa não acredita em Deus, mas ele está plantando em estudo, ele está plantando em trabalho, ele vai colher aquilo. Deus, ele criou a lei da semeadura. Deus é tão bom que ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Sim. Mas ele é tão justo que a gente vai colher aquilo que a gente plantou.
esse programa nosso aqui é para trazer casos das antigas, mas já trouxe aqui o pastor Elif e agora o Oswaldo. Eu acredito que pode alcançar vários públicos. E a fé que eu tenho, Oswaldo, que através de uma palavra que você trazer, que o pastor também trouxe também, o pastor Elif, alguma pessoa pode se converter, porque eu creio que Deus pode fazer esse milagre. Eu acredito, eu tenho essa fé que Deus pode fazer esse milagre. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, rápida, para quem está escutando, quem não teve esse encontro, vai ver que teve oportunidade, mas não quis naquele momento. Você pode deixar uma coisa rápida para a gente? Olha, nós vivemos nessa terra, ela é passageira e muitas coisas acontecem, a gente não entende. Mas o Deus que criou os céus e a terra, ele nos ofertou salvação, ele nos dá uma oportunidade todo dia de nos aproximar dele na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Porque nós vivemos com um vazio. Todo ser humano é assim, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O corpo é onde nós sentimos, né? Olfato, visão, tato, audição, o sentido do corpo, sentimos esse tempo. A alma é a sede da memória, do intelecto, da razão. E o espírito é a sede da adoração. E esse espírito, ele tem sede de Deus. Ele tem sede de Deus. Então essas pessoas, por não ter esse direcionamento para Deus, ele vai buscar alguma coisa para adorar. Ele vai adorar um jogador de futebol, ele vai adorar um artista, ele vai adorar um ator de cinema, um cantor, porque esse espírito que há nele, ele tem um desejo de adorar alguma coisa. Tem pessoas que adoram OVNI, né, objeto voador não identificado. Tem pessoas que abraçam árvores e fica aí, porque ele tem esse desejo está nele de adorar alguma coisa. E esse desejo Deus colocou na gente, porque Deus nos deu a existência para nos relacionar com ele. Então, quando nós estamos distanciados de Deus, nós temos um desejo de adorar, de estar próximo de alguma coisa. E quando isso não está direcionado para Deus na pessoa de Jesus, a gente fica perdido, né? O que eu falo para a pessoa é abrir o coração para Jesus. Né? Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. A Bíblia diz também que há vários caminhos que aos olhos humanos parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Mas Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Amém. Então talvez você que está ouvindo aqui, né, o podcast do Giba, nosso amigo aqui de longa data, você tem uma oportunidade de abrir o coração para Jesus, né? E Jesus tem o melhor para a sua vida. Amém. É o que nós cremos. Amém, amém. Você que não se inscreveu no canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, vai no Instagram também, segue a gente lá, podcast do Giba. Estamos aí à busca dos 1000 inscritos, HR Cloth está nos patrocinando com look masculino ou feminino e também a Gym Power, com um mês de academia do nosso amigo Reginaldo. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Oswaldo, você se tornou policial, né? Policial, lá no Espírito Santo. Pô, e assim, pra gente é estranho, falar a verdade com você. Você tinha um sonho de ser policial, nunca falou com a gente? É que a gente abre de moleque, todo mundo queria ser jogador, certo? Isso, todo mundo. Não tô mentindo, né, Zé? Todo mundo queria ser jogador. E de repente você virou polícia, cara. Assim, eu sempre admirei o exército, né? Aqueles filmes de gente fardado, eu sempre admirei. E eu tinha uma vontade de servir o exército, minha mãe na época não quis, né? E aqui, quando a gente se alista aqui no município, é dispensado automaticamente. Então, quando eu fiquei maior, esse desejo aumentou. Aí eu falei, rapaz, vou aproveitar fazer. Eu fiz aqui e fiz lá. Fiz na Bahia, passei aqui pela misericórdia de Deus, passei lá também. São nos dois? Eu passei nos dois. E lá deu certo, aí foi mais rápido, né? Foi acontecendo mais rápido. Eu entendi que era de Deus para mim ir para lá. E foi bom para mim, assim. E você tem um conselho para quem sonha em entrar nessa área, de seguir esse espaço aí, ser policial, vamos dizer assim? Você tem um conselho para essa galera aí? Eu falo para acreditar no sonho, né? Porque todo mundo é possível, né? É possível você conquistar o seu sonho, só que você tem que buscar os recursos certos, né? Ir nos lugares certos. Estuda, terminou o 2º grau, tirou a carteira de habilitação, pesquisa aí, procura uma apostila que cai o edital, cai a matéria do edital do concurso e começa a ler. Se não passar nesse, a pessoa não está começando mais do zero. Se você reprovou no primeiro, você já começou com um degrau a mais. Verdade. Só que as pessoas às vezes começam a desistir dos seus sonhos. Alguém recentemente fez o concurso e não conseguiu e falou, Oswaldo, não consegui. Eu falei, não, rapaz, você agora está mais próximo, porque você já fez, você já conhece o tempo de prova, você já conhece a matéria, você já sabe mais ou menos a pressão de prova, você já está adiantado. Então, continua, você está no caminho. Né? Então, para as pessoas que querem estudar, focar aí que vai dar tudo certo. Você não reprovou, passou tudo de primeira? Não, cheguei a reprovar. Aqui eu passei de primeira. Eu fiz também outro concurso, eu fiz para a prefeitura aqui, eu fiquei como suplente de fiscal tributário, né? Era uma vaga, tinha 7.
Aí eu fiquei fiscal tributário, eu fiquei suplente. Mas lá eu fiz outros, eu fiz para oficial também, mas era pouca vaga, era muita gente, né? Aí eu não consegui. Tirando um pouco da dúvida aqui, esse de Luizão também é curso também, o cara tem que passar por alguma prova ou o cara vai sendo capacitado assim, de acordo... Do Luizão tem o concurso e tem os DTs, né? São pessoas que são contratadas por tempo determinado ali, curto tempo. Mas ele acredita que é concursado também, que é agente penitenciário, que hoje é policial penal. Entendi. É concurso também. Oswaldo, vamos aqui para um contra um. Giba pergunta, Oswaldo responde. É um contra um que tem aqui. Para você, rapaz, para me informar se um contra um para Oswaldo, foi meio complicado, meio difícil. Nós perdemos um pouco o contato. Quis fazer para o lado mais da Bíblia, do mesmo jeito que eu fiz com o pastor Elife aí. Vamos começar um contra um. Giba pergunta, Oswaldo responde. Você vai escolher um: Novo Testamento ou Velho Testamento, Oswaldo? Novo Testamento. Vamos lá. Hino da harpa ou hinos normal? Os dois são bons, mas eu prefiro o hino da harpa. Né? Da harpa. Davi ou Salomão? Davi. Segundo o coração de Deus, nós vamos. Vamos lá. Apolo ou Paulo? Paulo. José ou Josué? José. Eliseu ou Elias? Eliseu. O cara gosta de Eliseu mesmo. Eu tô achando que Eliseu é calvo, que nem a gente, o cara tá meio que nem Eliseu. Vamos lá. A gente sabe que Paulo foi preso, que você falou aqui, cantou, orou, e Deus foi lá e fez o movimento. A de Pedro foi diferente. O anjo foi lá, libertou Pedro. Qual que foi a mais bonita para você? Qual que você escolheria dessas duas histórias aí? Pedro ou Paulo? Nessas duas situações, eu vejo a de Pedro. A de Pedro foi mais extraordinária, né? Porque as duas foi grande, mas a de Pedro, o povo, a igreja está orando. E Deus manda o anjo ali, o anjo chega, tem ali 16 soldados, né? Leste, oeste, norte e sul, e eles estão presos em cadeias ali, trancados, e Pedro está dormindo. O anjo acorda Pedro, as cadeias caem, as correntes caem, e as portas vai abrindo automaticamente, vai abrindo, e Pedro vai saindo, e Pedro está achando que é um sonho. E quando Pedro chega do lado de fora, o anjo fala, pode seguir em frente. Ele segue em frente e vai diretamente para a igreja, aonde o povo está orando. Pedro já chega para dar o testemunho. Você estava orando por mim, eu cheguei. Salve, bênção de Deus. Vamos lá. O homem do tanque de Betesda ou a mulher do fluxo de sangue? Eu acho que é a mulher do fluxo de sangue, né? 12 anos, né? 12 anos. E o esforço dela ali de tocar na hora de Jesus. O homem do fluxo de sangue, ele estava parado ali, foi uma misericórdia de Deus. A mulher do tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue teve um esforço, né? De ir até Jesus. Porque algumas pessoas estão nos ouvindo e às vezes falam assim, eu estou ouvindo falar desse Jesus aí, foi tão bom para o Oswaldo, foi tão bom para o Giba. Eu vou lá ouvir esse Jesus também. Sim, né? Foi atrás. E Deus recompensa, porque tem um texto bíblico que diz assim, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Sim. Né? Fala de retribuição e prioridade. O milagre da viúva lá do azeite ou a da dracma perdida? Da viúva. Daniel Samuel tem um hino muito bonito, Viúva Sem Nada. Já cantei muito. Oswaldo, queria dizer que foi um prazer ter você prazer aqui, cara. Nosso, prazer de coração mesmo. Você que ainda não conhece o canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente. Podcast do Giba. Foi um prazer mesmo ter você aqui. Giba, Deus abençoe, te faz prosperar cada dia mais. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? O espaço aqui pro pessoal de Itabatã. Que você prospere, esse canal tem aí. Amém. uns 1 milhão de inscritos. Amém. Vamos profetizar, né? Creio, a gente somos da fé. Não, com certeza. E Deus vai te dar vitória. Amém. E vai ser maravilhoso assim para divulgar Itabatã. Itabatã a gente vê como nosso lar, né? Sim, com certeza. E as pessoas que a gente vê conseguindo, prosperando, a gente fica muito feliz. Com certeza. E você divulgando aqui o nome de Itabatã, o nome das pessoas de Itabatã, a gente fica feliz. E falando de Jesus, melhor fechou. Tamo junto. Deus abençoe. Podcast do Giba. Valeu.